O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, peregrinos e peregrinas, irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares para participar conosco da Santa Missa. Obrigado por sua presença, sintam-se acolhidos e acolhidas, afinal, casa de nossa mãe também é nossa casa. As boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br. Também uma saudação a você, meu irmão, minha irmã, internauta, você que nos acompanha através da rede mundial de computadores. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por sua companhia. Contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, certa vez, um mendigo estava deitado na calçada, dormindo. Eis que ele foi acordado por um evangelizador. Bíblia na mão, se aproximou dele, o acordou e lhe perguntou: escuta, meu irmão, posso anunciar a palavra de Deus para você? E o mendigo então, assim se despertando, um pouco meio assustado, respondeu a ele: bom, eu não tenho nada para fazer mesmo. Tudo bem, pode anunciar a palavra de Deus que você trouxe. Então o evangelizador abriu a sua Bíblia e começou a pregar para ele a palavra de Deus. O mendigo ficou tão tocado, mas tão tocado pelo anúncio da palavra de Deus, que ele perguntou ao evangelizador: como eu faço para ser também um evangelizador, um anunciador da palavra de Deus, para poder falar tão bonito como você está falando? E o evangelizador então resolveu ajudá-lo. Levou-o para a sua igreja, arrumou um emprego para ele de zelador e arrumou lá no fundo da igreja um quartinho para que ele pudesse ficar hospedado e ali morando. Um ano depois, aquele mendigo agora já era também um evangelizador. E eis que um dia ele saiu para pregar a palavra de Deus dentro de um trem. Ele aproveitou que o trem estava cheio de passageiros e começou a anunciar a palavra de Deus em um dos vagões onde ele estava. Porém, um homem forte, muito forte, que se sentindo incomodado por aquela pregação da palavra de Deus, o ameaçou dizendo: olha,
se você não parar de anunciar a palavra de Deus, eu vou tomar essa sua Bíblia e vou jogá-la pela janela do trem. Então, o evangelizador pensou: bom, agora que eu tenho que pregar a palavra de Deus com mais força ainda. Afinal, Deus vai me defender, Deus vai me proteger. E ele então continuou pregando com mais força ainda. E aquele homem forte o ameaçou novamente: pare de anunciar a palavra de Deus, senão eu vou tomar a sua Bíblia e jogá-la pela janela do trem. E o evangelizador continuou pregando com mais força ainda, até que o homem forte cumpriu a sua promessa. Tomou a Bíblia do evangelizador e jogou-a pela janela do trem. E o evangelizador então voltou para a sua poltrona, se sentou cabisbaixo, triste, e ficou pensando: poxa vida, Senhor, o Senhor não me protegeu, o Senhor não me defendeu. E na primeira estação, ele desceu do trem, voltou para as ruas, voltou a ser um mendigo. 6 meses depois, ele estava dormindo e eis que ele é acordado novamente por outro evangelizador. Então o evangelizador perguntou a ele: escuta, posso anunciar a palavra de Deus para você? E o mendigo disse: bom, esta história eu já conheço de cor e salteado, mas tudo bem, pode falar, mas eu gostaria que você escutasse a história da minha vida. E o evangelizador disse para o mendigo: escuta, antes de você contar a história da sua vida, deixe contar a minha, deixe contar como eu me converti. Eu venho de uma família muito abastada, uma família muito rica, e sentindo o desgosto da vida, um belo dia resolvi me suicidar. Fui para a linha do trem e me deitei, esperando com que o trem viesse e passasse por cima de mim. E eu estava lá deitado, e para minha surpresa, o trem que vinha vindo passou do outro lado. E quando ele passou do outro lado, eis que alguma coisa atingiu a minha cabeça. E para minha surpresa, era uma Bíblia aberta. Então eu peguei aquela Bíblia e pensei: Deus não quer que eu me suicide. Deus tem um grande propósito para mim. Vou ser um anunciador da palavra de Deus. E quando o evangelizador olhou para o mendigo, ele estava chorando. E o mendigo então respondeu: aquela Bíblia que acertou a sua cabeça era minha. E então ele entendeu que Deus em momento algum o abandonara. Pelo contrário, Deus utilizou daquela situação para salvar uma vida. Importância da palavra de Deus. Eis aí o tema da liturgia da palavra proposta para esta quarta-feira da 12ª semana do tempo comum. Vimos na primeira leitura de hoje a alegria do povo em descobrir o livro da lei. Aqui os historiadores vão nos dizer que este livro é o livro do Deuteronômio, e o povo está sob o reinado do rei Josias, um rei que governou entre 620 e 621 antes da nossa era cristã. Josias, ele era bisneto de Ezequias, e ele vai ser um rei muito bom, um rei muito justo para com seu povo. E ele descobre, através da palavra de Deus, como se deve governar o povo. E ele então percebe que o povo havia se afastado do livro da lei, do livro da aliança. A nossa religião, meu irmão, minha irmã, não é a religião do livro, é a religião da pessoa. Mas se nós queremos descobrir esta pessoa que se chama Senhor Jesus Cristo,
nós precisamos do livro. Afinal, como nos ensina São Jerônimo, ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo Jesus. Façamos, meu irmão, minha irmã, como centro da nossa vida a palavra de Deus, pois através dos estudos, através da vivência daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos conseguir nos desvencilhar daqueles falsos pastores, os quais fala o Santo Evangelho de hoje. Pois vamos descobrir que o verdadeiro pastor, ele age como nos ensina Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, que foi um grande pregador, um exímio conhecedor da palavra de Deus. Santo Antônio de Pádua dizia: para todo bom pregador há uma lei, colocar em prática aquilo que prega, vivenciar a sua pregação. Portanto, que sejamos também testemunhas vivas dos ensinamentos da palavra de Deus. Palavra de Deus que nos transforma, palavra de Deus que nos muda e também transforma e muda aquelas pessoas que estão à nossa volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.